O presidente estadual da Central Única dos Trabalhadores, Raimundo Suzatti, usou a tribuna livre da Câmara, veio aqui falar sobre a questão dos movimentos envolvendo os trabalhadores e algumas questões. O senhor destacou aqui, entre alguns pontos, a questão do envelhecimento da população. E isso tem diretamente relação com dois temas complicados no país que não se resolve de um dia para o outro. Oportunidades para a questão da qualidade de vida, a terceira idade, não basta ter o Estatuto dos Servidores, e previdência, aposentadoria mínima. Então, primeiro prazer estar aqui conversando com a TV Câmara. Quando a gente fala de aposentado, você colocou dois temas, mas a gente vai mais abrangente, né? A gente fala que hoje uma parte dos aposentados é arrimo de família. Ele já foi e voltou a ser. E quando a gente fala de previdência, e eu estava falando um pouco aqui com o pessoal, se a gente falar de previdência, a gente vai falar muito de previdência municipal, que a maioria dos municípios tem um déficit. Mas tem um déficit porque nunca fez fez a arrecadação correta e fez o repasse correto, que é um debate que nós vamos ter que fazer não só na cidade, mas em todo o Brasil, que é como acabar com o déficit da Previdência. Porque quando a gente fala de INSS, nós estamos falando que tem um grande número de municípios que não faz a sua arrecadação para a Previdência e por isso gera um déficit. E quando a gente fala de aposentado, a gente tem que pensar como organizar, como fazer esse país crescer, como proteger esses trabalhadores e trabalhadoras. E eu acabei colocando também que a gente tem uma preocupação. Os trabalhadores que estão em via de aposentadoria, com a idade um pouco avançada, e fica desempregado e está próximo da Previdência, ele deixa de contribuir porque ele não consegue mais um emprego CLTista. Portanto, ele vai trabalhar, vai fazer um bico ali, vai fazer um trabalho e acaba se aposentando com um salário mínimo e isso gera um déficit na Previdência porque ele não contribuiu no tempo correto para se aposentar. Como outra parte desse tema, que por si só já é abrangente, como é que o senhor vê a questão dos efeitos da reforma trabalhista, recente, implantada ainda no governo Michel Temer, que tem a pejotização em várias escalas, inclusive para os idosos? Então, esse é um tema, não só a pejotização, tem também os MEI, né? Que acredita que um cabeleireiro, qualquer pessoa que abre um MEI, que consegue ter um empregado ou dois, ele acredita que ele passa a ser um empresário e que ele vai ter condições. Muitas vezes ele trabalha muito mais do que o próprio empregado, o MEI. E o PJ é uma forma que a gente arrumou um jeito das empresas tirar o custo, inclusive prejudicar a Previdência, tá certo? Porque você não arrecada para a Previdência, mas aquele trabalhador e aquela trabalhadora continua prestando serviço 100% para aquela empresa que ele foi desligado e passou a prestar serviço como PJ e muitas vezes contribui abaixo do que ele imagina para se aposentar. Ainda sobre Previdência, o senhor falou da questão dos efeitos aqui. De fato, tem mais de 2.200 prefeituras no país que têm regimes próprios, como Bauru, cidades médias. E apesar dos fundos estarem em situações bastante díspares, a maioria deles tem dificuldades financeiras por causa da questão do recolhimento na origem, capitalização que o senhor falou. Neste momento, tem uma proposta de emenda constitucional dos deputados que tiveram coragem de incluir na emenda constitucional 103 de 2019 para que seja obrigatória a adesão a todos aqueles cortes colocados na Previdência para os municípios. Então, você vê que quando a gente fala... Quem está na ponta da lança é sempre o trabalhador, a trabalhadora que vai pagar por um erro que aconteceu no passado e, na verdade, o que a gente tinha era que ajustar o sistema previdenciário, quem tem próprio ou quem tem CLTista, porque hoje a grande maioria, poucos hoje são contratados, a maioria dos trabalhadores hoje que fazem concurso é CLTista, tá certo? Mas você tem uma dívida que é de milhões e bilhões ou bilhões, que se a gente não sentar, não rediscutir, não repactuar, não é essa lei que vai resolver. A gente precisa repactuar e ver como faz com esse regime próprio, porque vai continuar o déficit. Para continuar um pouquinho na questão do selitismo aqui, aproveitar a tua presença, boa parte da população não entende que ao fazer um concurso e não ser estatutário, no caso dos selitistas, tem OS no meio ainda, terceiro setor, terceirizações de longa escala, isso também desidrata o regime de previdência, porque ele é solidário, é de sócios. Então, a gente sempre vai falar, toda vez que você altera ou você muda ou você não repõe, você vai desidratar e aí você tem uma disparidade. Hoje você tem a longevidade hoje é muito maior do que no passado. Então, você deixa de ter a contribuição, porque não tem mais, você entra no regime CLT e não próprio, mas as pessoas continuam recebendo do regime próprio da prefeitura. Isso, consequentemente, vai gerar um rombo que cada dia que passa vai ficando maior e maior, e por isso que eu te digo que a gente precisa repactuar, porque assim, se você não tem mais arrecadação para o regime próprio, como que você vai manter esse regime próprio?
O Brasil tem uma mania cultural de resolver as coisas só depois que a água bate no pescoço, como se diz aqui no interior. Não sei como é que é em Campinas, o senhor que é bugrino. Eu estou falando isso porque está antecipando um tema aqui do envelhecimento do país. Aí tem previdência, qualidade de vida, como a gente comentou, mas a CUT vai criar um setor específico para discutir a questão do idoso? Sim, a gente veio aqui hoje muito para falar aqui na Câmara dos 40 anos da Central Única dos Trabalhadores, que ela foi fundada dia 28 de outubro de 83 em São Bernardo do Campo. E a gente já teve um sindicato nacional, já teve uma federação, mas a gente entendeu que esse debate tem que estar no seio da Central Única dos Trabalhadores, então vai ser criada uma secretaria específica para discutir política voltada para aposentados e pensionistas. Agora, aproveitando os 40 anos da CUT, então, como é que o senhor vê nesse território de 4 décadas o fortalecimento do movimento do trabalhador no país e também certa pulverização, porque tem outras confederações, enfim, dependendo do segmento? Na verdade, nós temos 10 centrais sindicais no Brasil, é uma pulverização muito grande. Nós temos perto de 15 mil sindicatos. Então, é uma grande pulverização se a gente comparar com a Europa, que você tem país que tem 7 sindicatos nacionais. Bom, eu acho que a CUT avançou, fortaleceu muito, acho não, tenho certeza. Ela foi uma das que encampou a redução da jornada de trabalho de 48 para 44 horas. Agora, novamente, a gente deve voltar uma campanha de redução da jornada, porque os países de primeiro mundo já estão praticando a redução da jornada, porque senão você não vai ter emprego para a juventude, como eu coloquei ali na tribuna da Câmara. Então a gente tem fortalecido, tem discutido, e essa é uma preocupação da pulverização da quantidade de sindicatos, de centrais sindicais que tem no país, e isso cria uma dificuldade muito grande para que você possa apresentar uma pauta, que aí você colocou a mudança do governo. O governo Lula, por exemplo, nos colocou muito claro enquanto central sindical. Eu não converso com central sindical, eu converso com os trabalhadores do Brasil. Ou todas as centrais sentam na mesa para conversar ou não tem conversa. Então a pulverização cria um trabalho muito maior para que a gente possa se organizar, trabalhar e construir uma pauta única em nome dos trabalhadores e das trabalhadoras. Agora, como fica a questão dos próximos 40 anos, com algumas pautas, esse ajuste natural do andamento das estratégias da Central Única de Trabalhadores e o imposto ou a contribuição sindical? Bom, são duas questões, né? A pauta para os 40 anos, a gente já está aqui sinalizando que é debater a questão dos aposentados, pensionistas, do jovem, porque a gente tem que se preocupar com a empregabilidade do jovem hoje, porque cada dia menos você tem menos postos de trabalho. Você tem uma demanda muito forte para discutir, que é a questão do feminicídio. Cada dia mais no Brasil tem acontecido. E uma pauta que está aqui também, que a gente está pensando de construir uma secretaria dentro da Central, que é para debater a orientação sexual, LGBTQIA+. Então, a gente quer discutir essa questão. Sobre o financiamento, na verdade, não é imposto sindical, é financiamento sindical. Você só poderá cobrar uma taxa do trabalhador se você tiver uma negociação coletiva e você fazer um acordo coletivo. Se você não fizer, é diferente do imposto sindical, que, optando ou não, o trabalhador era compulsório. Hoje, não. Hoje você faz uma negociação coletiva, assina a convenção coletiva, tem um sistema que chama-se mediador do Ministério do Trabalho. Se você colocar a sua convenção coletiva no mediador e for aprovado na Câmara, porque primeiramente tem que ser aprovado na Câmara. Aí você chama uma assembleia e você pode cobrar uma taxa pelaquele serviço e pelaquela convenção coletiva que você fez para os associados e para os não associados. E uma observação, o imposto sindical ele não acabou, né? Porque as pessoas falam que ele acabou. Ele não acabou, ele é facultativo. Hoje qualquer trabalhador pode autorizar o desconto do imposto sindical na folha de pagamento. Senhor Raimundo Suzarte, muito obrigado por ter vindo aqui, parabéns à CUT pelos 40 anos, obrigado pela visita. Eu que agradeço e estamos à disposição. Obrigado, Raimundo Suzarte. Se você quiser ver na fala do presidente estadual da CUT, Central Única dos Trabalhadores, na íntegra, é só ir na página da TV Câmara no YouTube, tem tudo lá.